Oi, alunos do terceiro EJA, vou explicar um pouquinho para vocês sobre a redação dissertativa, texto dissertativo argumentativo. Esse é o tipo de texto bastante pedido, tanto nos concursos, como também no Enem, também em outros vestibulares. É importante que vocês saibam como argumentar, como fazer o seu texto dissertativo argumentativo. Para começar, a gente precisa saber o que é um texto dissertativo argumentativo. É um texto em que você vai colocar uma opinião, vai defender essa opinião através de argumentos. Os argumentos podem ser feitos de várias maneiras, mas você tem que ter argumentos fortes. A dissertação é um comentário do que existe e do que acontece. E a argumentação é você argumentar a favor ou contra ou neutro sobre esse assunto. Para a gente argumentar bem, a gente tem que ter um bom ponto de vista. Eu não posso simplesmente começar a falar de algum assunto e ir falando aleatoriamente. Eu tenho que escolher o meu ponto de vista. Principalmente se o tema for muito amplo, eu tenho que escolher alguma coisa que vai me nortear. Vamos supor que eu fosse escrever sobre a internet na aprendizagem dos alunos. A internet é muito ampla. A aprendizagem dos alunos também é muito ampla. Mas o que eu quero falar? Eu quero falar que a internet ajuda na aprendizagem dos alunos, eu quero dizer que a internet prejudica na aprendizagem dos alunos, eu quero dizer que a internet é só uma ferramenta e não prejudica e não faz nada na aprendizagem dos alunos. Eu tenho que focar o que eu quero realmente falar, colocar a minha opinião. Aí eu escolhi o meu ponto de vista. Então agora que eu já escolhi o meu ponto de vista, eu tenho que me decidir. Eu vou falar contra, a favor, eu vou só apresentar os dados. O que eu vou fazer? Um ponto importante. Depois eu vou entrar com os argumentos. Existem vários tipos de argumento. Eu posso simplesmente descrever o que eu vejo e o que acontece. Eu posso analisar, enumerando as causas, as consequências. Também apontar e comentar. Também discutir sobre o assunto. Em geral, o texto dissertativo argumentativo, ele se baseia principalmente em duas coisas: síntese e análise. Síntese é onde eu estou sintetizando tudo. Eu vou fazer um resumo, por exemplo. Quero entrar no assunto, eu vou resumir esse assunto. E depois eu vou analisar, ou seja, eu vou argumentar um por um, passo a passo. Eu vou analisando cada uma das fases dentro dos meus argumentos. Uma coisa que é muito importante é a gente utilizar a terceira pessoa, porque aí fica impessoal. Um texto dissertativo argumentativo, ele deve ser impessoal, ele deve convencer não pela emoção, e sim por se tratar de argumentos racionais, lógicos, ou mesmo emotivos, mas que na hora de argumentar eu saiba utilizar as palavras. Vou falar um pouquinho sobre os tipos de argumentos que eu posso utilizar. Alguns deles, um deles é o argumento de autoridade, ou seja, uma pessoa que conhece muito daquele assunto disse alguma coisa. Eu posso usar a fala dessa pessoa para o meu argumento, porque ela conhece bastante desse assunto. Mas eu não posso esquecer que, como eu estou usando o conhecimento de outra pessoa, eu tenho que usar o nome dela também. Então eu tenho que saber exatamente quem escreveu, eu tenho que citar a fonte, né? Quem escreveu aquela ideia, o nome completo daquela pessoa. Também posso usar o argumento baseado no consenso, né? Coisas que todo mundo já conhece e que já é dado por certo, ou que seja historicamente verdade. Então, é um argumento de consenso. Posso também usar o argumento baseado em dados concretos, como, por exemplo, pesquisas, levantamento de tabulação de dados, relatórios, gráficos e etc. Argumentos também baseados no raciocínio lógico, em causa e consequência. Também eu posso usar o argumento da competência linguística, ou seja, é eu saber utilizar a linguagem para convencer essa pessoa, saber utilizar bem as palavras para poder fazer com que o seu texto seja realmente convincente.